Boa noite a todos. Paz seja convosco, nobres irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo aqui no canal A Plenitude das Escrituras. E bom, meus irmãos, primeira pregação, de 2026, mais um ano que se iniciou. E como primeiro tema para a nossa meditação de hoje, eu escolhi com base Efésios 5, versos 15 ao 17, que é remindo o tempo, vivendo com sabedoria nesses últimos dias, que é onde Paulo, ele nos exorta a como vivermos, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, aproveitando o tempo e assim entendendo a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Então acho que é um tema muito interessante para esse início de 2026. E peço, por gentileza, que os irmãos possam já, desde agora, por gentileza, deixar o vosso like, pois isso é muito importante. Também compartilhar, onde os irmãos puderem, em suas redes sociais, grupos de WhatsApp, de Telegram, Instagram, e onde os irmãos puderem. Isso ajuda muito, na divulgação, para chegar a mais pessoas. E também, depois do término dessa pregação, deixar um comentário, pois isso já ajuda e muito a ampliar a divulgação desta pregação na plataforma do YouTube. Então, meus irmãos, vamos aqui. Primeiramente, vamos à leitura de Efésios 5, 15 ao 17, onde Paulo ele diz o seguinte: portanto, sede prudentes como andais, não como nércios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Bom, o mundo celebra a chegada de um novo ano, como se o simples avançar do calendário tivesse o poder de transformar a vida. A Escritura, porém, nos ensina que o problema central do homem não é a passagem do tempo, mas a maneira como ele caminha dentro do tempo que Deus lhe concede. Paulo escreve aos Efésios não para animá-los com expectativas humanas, mas para despertá-los espiritualmente. Seu apelo é consciente e profundamente pastoral. E aqui novamente vemos os versos 15, onde Paulo fala: vede, pois, com cuidado como andais. O verbo usado por Paulo aponta para uma observação atenta, cuidadosa, quando vigilância, quase vigilante, da própria vida. O apóstolo não chama o cristão a examinar o mundo primeiro, mas a si mesmo. É o que nós chamamos de autoavaliação ou também autoanálise, que nos chama a olharmos, para dentro de nós, olharmos para nós mesmos, no sentido de autoexaminar, o cuidado de como andar, de como agir, a forma de como nós, estamos vivendo, justamente, nós como cristãos, que há uma forma, de todo cristão viver, conforme a vontade do Senhor, até como o próprio Efésios 15, 5 aqui ele vai dizer, no verso 17, entendei a vontade do Senhor. Então, o cristão precisa, antes de examinar o mundo primeiro, de olhar para o mundo, de como as coisas estão, de querer fazer uma análise, e tem que primeiro ver a si mesmo, que é o mais importante, que independente do que aconteça no mundo, o que esteja acontecendo, o mais importante é o que está acontecendo nele, em nós, em mim, em você. Porque independente do que aconteça lá fora, o mais importante é o que acontece aqui dentro, Como nós estamos vivendo, pensando, agindo, como estamos, lidando com as coisas de Deus, Seja no nosso dia a dia, na obra. Então, a mais importante de tudo, e por isso que Paulo dá esse foco, que é o que é importante para nós, porque está, interligado, está ligado à nossa salvação. Então vemos aqui que a caminhada cristã não pode ser automática, viver, no automático, ou assim por diante, nem conduzida por hábitos herdados, nem por costumes religiosos. Andar, na linguagem paulina, é viver, e viver sem cuidado espiritual é caminhar
perigosamente em dias maus. Então, é justamente andar, viver de forma descuidada, não está sendo aqui ter aquela, como é que se diz, né? Aquela sensibilidade, né? Nas coisas espirituais, você ser observador, estar atento às coisas que estão à sua volta, para também não ser influenciado e justamente, né, te atingir, estar te mudando e justamente te influenciar na forma como você anda, né, aqui no jeito de viver. Então, tem que ter esse cuidado. E justamente, né, quando você tem esse descuido, você começa a caminhar de forma perigosa. E nos dias maus, você pode fraquejar. Porque a gente tem que estar forte, né, espiritualmente, cheios, né, do poder e das virtudes, né, do Espírito Santo. E como Provérbios 24, verso 10 diz, ó, se você vacila no dia da dificuldade, como será limitado a sua força? Então, nos dias difíceis, se você demonstrar fraco, vacilante, como será limitada a sua força? Se demonstra que está fraco, precisa de mais, né, poder do Espírito. Então, devemos estar andando de forma consciente, né, vivemos de forma a caminhar com consciência, né, com discernimento espiritual, com o poder do Espírito, para tanto no dia bom como ainda mais no dia mau, demonstrarmos força, estarmos fortes, né, atentos. Paulo estabelece então um contraste claro ao andar, né, não como andar como necios, mas como sábios. Aqui não se trata da inteligência natural, né, ou da cultural ou erudição, mas do discernimento espiritual. O nécio é aquele que vive sem considerar a vontade de Deus, mesmo que esteja dentro da comunidade da fé, ou seja, ali dentro, né, da igreja, reunido com os irmãos. Ele desperdiça o tempo com aquilo que é passageiro, irrelevante ou até lícito, né? Mas desalinhado do propósito eterno. Então, mas basicamente, né, o Enéas tem essa característica, né? Ele vive de forma ali, é como o ímpio, né? O ímpio ele vive dessa forma. Ele vive sem se, né? E tá nem aí para a vontade de Deus. Ah, e justamente quando Paulo fala, olha, não viveis como inércio. E muitas vezes, infelizmente, né, muitos cristãos ou crentes podem ou caem nesse erro de uma forma meio não estar sensível às coisas espirituais, vive de uma forma meio no automático, né? Ali no vivendo não tem aquele fervor, né? Que a coisa espiritual forte para as coisas de Deus, sabe? Então, mesmo que esteja ali na comunidade da fé, na igreja, está vivendo de uma forma meio fria, né? Então ele desperdiça o tempo dele com aquilo que é passageiro, irrelevante, o que é até lícito, mas está ali desalinhado com a vontade de Deus. Mas nessas coisas, né, o cristão ele deve estar atento. O negócio não é você ter, né, esses momentos passageiros. Porque, por exemplo, uma coisa que é lícita, né, você viajar, é uma coisa lícita, né, a pessoa pode fazer. E é passageiro. Só que o negócio aqui, a gente tem que atentar, é desperdiçar esse tempo. A questão não é você só viver essas coisas, mas desperdiçar aquilo que deveria estar sendo consagrado, né, guardado para Deus, você desperdiça com algo que não era no momento para fazer. Então, por isso que tem esse atento, né, ou coisas passageiras, né, desperdiçando esse tempo com coisa também irrelevante e coisas ilícitas, mais desalinhado com o propósito de Deus. O sábio, pelo contrário, né, por sua vez, compreende que cada dia carrega um peso espiritual e que o tempo é uma medida que pode ser perdida ou redimida. Vemos, por exemplo, em Provérbios 4, 26 ao 27, pondera a vereda dos teus pés,
e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. Então, novamente, aqui Provérbios falando, ó, pondera a vereda dos teus pés. Preste atenção que os teus caminhos sejam retos, sejam corretos. E, obviamente, não haver, né, nenhuma desandada, né? Não se inclinar nem para a direita e nem para a esquerda, né? Mas seguir firme, seguir reto, né? Então é isso. O sábio, ele sabe e tem a noção de que o crente, né? O cristão sábio, ele tem a noção de que cada dia é muito importante. Cada dia é muito valioso, né? É um presente de Deus. Então, cada dia que nós acordamos, né? Fazemos nossas coisas, podemos trabalhar, estudar, planejar, né? E ter ali o tempo com a nossa família, com certeza é uma bênção, é muito valioso. Então, carrega esse peso espiritual, é um dia a mais para você se conectar com Deus, orar, aprender mais da palavra, aprender algo, né? Justamente você ter essa sensibilidade para as coisas de Deus, para algo talvez que Deus queira te falar, queira te mostrar, te inspirar. Então você tem que estar atento. Então o sábio sabe viver dessa forma. Já o Nerso, ele vive de uma forma meio, né, descuidada, aérea, né? Então ele não sabe. Então ele é meio não tem essa sensibilidade espiritual como o sábio, o crente sábio, o cristão sábio tem. Então cada tempo é uma medida que pode ser perdida, né? Como a gente sabe, às vezes a pessoa perde aquele dia com besteira, com coisa que não edifica, com coisa que, como foi dito ali, como eu falei anteriormente, né, com coisa irrelevante, que não vai trazer fruto nenhum, e é complicado, né? Então a gente tem que ter essa noção de que o tempo é muito precioso, um dia é muito precioso. Temos que remir o tempo, que vamos falar agora sobre isso, o que é remir o tempo. E nesse ponto que Paulo introduz uma das expressões mais solenes do texto, Efésios 5,16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo não significa apenas aproveitar oportunidades, como, né, eu disse anteriormente, mas resgatar o tempo que, por causa do pecado, tende a ser consumido pela futilidade, pela distração e pela indiferença, né, espiritual. O apóstolo não diz que os dias são difíceis ou cansativos, mas maus. Eles estão marcados, né, por oposição a Deus, por engano moral e por seduções constantes. Por isso, viver de forma descuidada é conivência, né, com a corrupção do tempo. Então, Paulo ele deixa claro que os dias são maus. O que é essa maldade, né? Que ele quer dizer que os dias têm essas dificuldades, né, essas oposições às coisas de Deus, né, por enganos, por ilusões, o engano moral, né, fazer com que você venha a pecar, por seduções, né, constantes, que fazem ali coisas que o mundo, né, por a corrupção deste mundo tenta te seduzir para te tirar do caminho. Então são esses dias maus. Então é interessante, né, esse ponto que Paulo traz. Ao dizer isso, Paulo desfaz a ilusão de que o cristão pode simplesmente deixar a vida levar, né? Tem até uma música muito famosa, né, de um grande, acho que é pagodeiro, né, que se chama, que diz, né, deixa a vida me levar, né? Mas o cristão ele não vive dessa forma, né? O cristão ele vive, né, de uma forma firme, né, com os pés deles firmes, no caminho firme na rocha. Ele não pode viver dessa forma desiludida, né, de deixar a vida levar. O tempo não espera, não retorna e não se compadece com a negligência espiritual. Né? O tempo ele não vai, a gente não vai poder, né, com o tempo perdido, não vamos poder mais voltar atrás. Né? Ninguém aqui, né, tem uma máquina do tempo, né, de poder voltar a retornar. Nossa, cometi aquele erro, queria voltar no tempo para consertar. Não tem mais isso, né? O tempo
Não espera, não retorna. O tempo ali não é um ente que vai se compadecer da sua negligência. Não, negligenciou, não, deixa eu voltar aqui para você, né? Até engraçado, né, pensar nisso, mas não vai se compadecer, né? E voltar ali para você consertar o que você errou, né? Não vai. Então passou, né, já era, né? Então por isso a importância de cada dia vivermos de forma bem sábia, para não ter, né, esse tipo de pensamento de arrependimento, né? Que é uma sensação muito ruim, né, para quem já passou por isso, né? Você pensa, poxa, poderia ter feito melhor, poderia ter me dedicado mais àquilo, né? Ou não desperdiçado que é uma oportunidade, as coisas, né, que Deus tem, né, feito em nossas vidas, tem colocado em nossas vidas. Então, é viver de forma bem sábia. Então, aqui, ó, como Colossenses, também Paulo escreve, né, Colossenses 4, 5, ele escreve, ó, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Então, novamente, aqui Paulo ele fala de remir o tempo. E aqui no contexto, ele fala que andai com sabedoria para com os que estão de fora. Aqui Paulo está falando daqueles que não são cristãos. Então, ou seja, você aqui também no contexto de você dar um bom testemunho, de você remir o tempo, aproveitar a oportunidade, de você dar um bom testemunho àqueles que estão de fora, aqueles que os não cristãos, né, os não convertidos, para que também possam ver o seu exemplo e você poder, né, ganhar aquela pessoa para Cristo, né? O cristão ele é ensinado a dar um bom testemunho, né? A ser luz do mundo. Então, então Paulo fala até nesse sentido também de nós aproveitarmos o tempo, né? Remir o tempo para darmos um bom testemunho àqueles que estão de fora, pregarmos às outras pessoas com muito além de nossas palavras, mas com as nossas atitudes, né? Com a nossa vivência. Então, muito importante também a atenção, né, isso, como que Paulo também fala de remir o tempo no contexto de dar um bom testemunho. E também 2 Timóteo 3:1, né, sabe, porém, isto, né, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos maus. Cada dia não redimido é um dia entregue ao vazio ou ao pecado, né, se for o caso. Remir o tempo é viver com consciência de que a história caminha, né, para um fim determinado por Deus e que cada passo deve ser dado à luz dessa realidade. Então, novamente, viver de forma consciente, você não se entregar a esse tipo de vazio ou pior, né, ao pecado. Então, nós sabemos que o tempo, Deus deu um tempo a cada um de nós. E ainda mais, né, quando a gente pensa nisso, quando a gente tem a gente medita nisso, cria-se ainda mais aquele um temor, né? Porque se Deus ele deu a cada um de nós um tempo determinado, né, de vida, então ainda aumenta ainda mais essa questão, né? Cada dia é precioso, né? Cada dia é muito importante. Então, justamente eu trouxe nessa pregação, justamente nesse início de ano, porque, né, temos aí mais um ano pela frente, né, mais 365 dias, né, o melhor, né, 361, né, porque 4 já se passaram, mas temos aí mais de 360 dias, temos mais 12, né, meses pela frente, então é um ano, mais um ano que devemos viver, meus irmãos, né, de forma sábia, de forma consciente, né, talvez algo que você tenha errado no ano passado, ou algo que nós, né, temos errado no ano passado, esse é um ano, uma nova oportunidade de você acertar. Principalmente, né, ligando ali na questão espiritual, na convivência, né, na vivência com Deus, na comunhão com Deus. Você pensa, poxa, eu deveria ter orado mais ano passado. Então, esse ano, aproveite a mais uma oportunidade. Então, esse ano, dobre, ore mais. Poxa, eu poderia ano passado ter me dedicado mais à obra de Deus. Então, esse ano é mais uma oportunidade. Se dedique mais à obra de Deus. E assim por diante. E coisas, até coisas seculares também, coisas que referentes ao trabalho, né? Você poderia ter dedicado mais, aprendido algo novo para
talvez, né, se colocar no mercado de trabalho, um novo emprego, algo assim, porque isso também é lícito, isso também Deus, você pode, né, consagrar isso ao Senhor, né, abrir, né, esse seu desejo, essa sua vontade, que Deus, ele ouve, ele pode abençoar, como já aconteceu com muitos irmãos, né, testemunhos de irmãos do ano passado, muitos irmãos, né, graças a Deus, teve uma melhora no trabalho, coisas assim do tipo. Então, algo que você pode, né, trabalhar mais duro esse ano. Então, é assim por diante. Então, é mais uma oportunidade, né? Então, é isso, é viver com consciência, viver com cada dia com sabedoria, para que não tenha esse tipo de arrependimento, né? De ter essa coisa de você ter entregue o seu tempo, que é algo precioso, dado por Deus, ao vazio, né? Ao pecado e assim por diante. E João, né? E justamente até nesse contexto, olha só, de obras, porque Jesus fala isso, olha só que interessante, João 9:4, olha o que Jesus fala: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Olha só que interessante. Então Jesus aqui ele fala de obras, né? Que ele veio, né, obviamente fazer as obras daquele que o enviou, né? O nosso Deus, o Pai. Enquanto é dia, pois quando a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então, o que que Jesus está falando aqui? Uma forma poética, ele está falando sobre a vida mesmo. E quando é dia, é vida. Quando há vida, você pode trabalhar, você pode se dedicar, você pode fazer a obra daquele que te chamou, que é Deus, né, o Pai. Então, enquanto é dia, enquanto há tempo. Então, por isso que Paulo fala de remir o tempo, que é aproveitar. Trabalhe, se esforce na obra do Senhor. Trabalhe duro nas coisas também no seu trabalho, naquilo que você deve fazer, né, nas obras, consagrar ao Senhor seus planos. Então, enquanto é dia, trabalhe, força, pois quando a noite vier, quando ninguém pode trabalhar. Então, quando a noite vier, o que é a morte? Não há mais como. Então, remir o tempo, aproveitar. E por isso, o apóstolo Paulo reforça, né? Ó, Efésios, aí vamos no último versículo, né? Que do nosso estudo de hoje, Efésios 5, verso 17. Pelo que não sejais insensatos. A insensatez espiritual não está necessariamente em pecados escandalosos, aqueles mais, né, pesados, né, adultério, idolatria, assassinato, mas em uma vida cheia de atividades e vazia de entendimento. É possível servir, trabalhar, planejar e até realizar coisas boas sem jamais perguntar se elas procedem da vontade de Deus. Então aí também está um erro que pode diminuir o seu tempo. Ou seja, a pessoa às vezes ela serve a coisas que são irrelevantes, perde tempo com talvez com debates desnecessários, com coisas, né, da internet, né, coisas fúteis. Trabalhar, planejar, até realizar coisas que às vezes eu não se pergunta se é que isso é da vontade de Deus. Será que eu estou sendo conduzido pelo Espírito para fazer essas coisas? Então ela pode cair nesse engano e acabar se dedicando a coisas que não é da vontade de Deus, que não era para fazer, e nisso o que vai tomar o tempo dela. E obviamente, consequentemente, ela não vai ter tempo para as coisas que de fato Deus queria que ela fizesse, né? Que ela se dedicasse. Aí estará sendo uma pessoa insensata, um crente insensato. Vai estar remindo o tempo, aproveitando oportunidades, talvez, daquilo que Deus realmente quer para a vida dela. Pode ser muitas coisas, pode ser tanto no sentido espiritual, na obra, naquilo que Deus ainda quer transformar nela, né? Mudar nela, e também coisas seculares também, relacionadas a trabalho, a uma melhora de vida, né, financeira, que isso não é ilícito. Deus também quer, né, nos abençoar nesse sentido, quando nós, claro, estamos preparados para esse tipo de bênção. Então, temos que ter esses cuidados. Então, uma forma também até de cada um de nós
refletimos, aí que entra aquela questão da autoanálise, da autoavaliação, lembra, meus irmãos, quando eu falei no início, de que antes da pessoa olhar para o mundo, ela deve olhar para si mesma, para dentro de si, fazer a autoanálise, a autoavaliação. E nesse momento que fazemos e vemos se não tem algo em nossas vidas que estamos planejando, estamos trabalhando, servindo, que parece ser boa, mas que será que isso está conectado à vontade do Senhor? Então a vida irrefletida é perigosa porque transmite a sensação de movimento, quando na verdade pode estar simplesmente caminhando em círculos. E como diz em Lucas 12,15, nas palavras do nosso mestre, vede, guardai-vos de toda avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então também nessa busca, às vezes a pessoa vai trabalhando, vai planejando, pode cair em muitos desses erros, justamente uma dessas avarezas. Trabalhando em algo, talvez, trabalhando demais em algo que não é, na condução, né, do Espírito de Deus. E também vemos em Tiago, justamente no cuidado que temos que ter com o tempo, porque Tiago fala, Tiago 4, versos 3 ao 14, ele diz: vós não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor. Ou em outras versões, né, uma neblina, né? Então algo que vem e passa. E de fato, né, a nossa vida, apesar de ter aquela sensação de que vivemos muito mais, né, a gente sabe que o que acontecerá amanhã, né? Só Deus sabe. Mas ao mesmo tempo também, é claro, a gente não pode ocorrer, né, de cair no erro de ficar se preocupando também demais com amanhã, porque como Jesus disse, né, cada dia basta o seu mal, né? Então assim, né, a vossa vida é um vapor, temos que ter muito cuidado. E o centro do texto é o ápice do chamado paulino. Está na última exortação, no próprio versículo, né, que é o versículo 17, que foi dividido em duas partes aqui. Eu dividi em duas partes. Mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Aqui está o critério que governa todo o uso correto do tempo na vida do cristão. O tempo só é bem empregado quando está submetido à vontade de Deus. Fora disso, até o sucesso pode ser fracasso espiritual, e até a ocupação pode ser desperdício. Entender a vontade do Senhor não é algo místico ou reservado a poucos. É um fruto de uma mente renovada e de um coração submisso e de uma vida moldada pelas Escrituras, pela Palavra de Deus e também, obviamente, pelo seu Espírito Santo. Vemos aqui sobre a renovação da mente o que Romanos 12 é dito, é falado, né? Paulo ele diz o seguinte, Romanos 12, né, o verso 1 e o verso 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele continua: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo ele diz, né? Então, pela renovação da nossa mente, assim renovando a nossa mente, nós podemos experimentar qual seja, ou seja, qual for a vontade de Deus, o que Ele quer para nós, a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Então aqui é justamente isso, né? A renovação da mente, que a cada dia, né, que acordamos, podemos ter a nossa mente renovada, que é justamente pelo Espírito Santo de Deus. Está ligado àquilo também que Paulo fala sobre a mente de Cristo, que é uma mente sempre
moldada, né, pelo Espírito Santo, que quando a nossa mente está moldada pelo Espírito, renovada, é que as coisas parecem mais claras. E justamente nisso que nós compreendemos, entendemos a vontade de Deus, porque as coisas estão mais claras, a gente está mais sensível às coisas espirituais. Deus, ele se comunica conosco de uma melhor forma. Isso é fato, né? Ele se comunica de uma melhor forma conosco. E justamente como sábio, ele entende isso. Então ele entende a, os pequenos detalhes, assim eu posso dizer, as nuances, as sutilezas do Espírito que ele comunica com a gente, nossa mente, nossos corações. Por isso, quando Paulo fala sobre o Nércio, ele vive de uma forma aérea, avulso, né? E ele tá no automático, então muito das vezes para ele é mais difícil, um crente que vive dessa forma, ele é mais difícil entender a vontade de Deus, porque para ele as coisas estão mais bagunçadas, esturvas, né? Então por isso, meus irmãos, que devemos ter a nossa mente todos os dias renovada, para que a gente possa experimentar, entender, né, primeiramente, né, como Paulo aqui fala, em Efésios 5:17, mas entender qual seja a vontade do Senhor, e assim, entendendo, agarrando essa vontade de Deus, né, porque a gente também tem que aceitar e assim experimentar. Então, uma das chaves, até muitas pessoas falam, né, como entender a vontade de Deus? Como que eu entendo a vontade de Deus? Eu creio que uma das chaves para você compreender a vontade do Senhor é você ter essa virtude em sua vida. A renovação da mente. Sua mente ser igual a do Senhor Jesus Cristo. Por que que Jesus ele era tão sensível? É claro que Jesus, obviamente, estava em um outro nível. Mas por que que, como a palavra diz, né, que devemos, né, ser a imagem do Filho de Deus, né? Até Paulo fala isso mesmo em Romanos, se não me engano. Que Jesus era tão sensível, né, às coisas de Deus, ele compreendia tão rápido a vontade do Senhor, né? Porque ele tinha essa mente, né, renovada. Então, com a mente renovada, podemos compreender isso, compreender a vontade do Senhor, entender a vontade de Deus, para o que é a sua vida. Então, Deus ele se comunica contigo de uma melhor forma, de uma forma mais clara, você compreende e você vai entendendo. Por exemplo, eu falo um exemplo meu, né? Foi assim que eu compreendi, às vezes, quando eu entendi da parte de Deus que Ele queria isso para minha vida, né? De eu abrir este canal no YouTube e trazer estudos, né? Pregações da palavra. Demorou, não foi assim um tempo, né? Antes de eu começar isso aqui, eu já tinha 4 anos de conversão, de convertido. Eu já estava batizado, né, no Espírito e batizado nas águas. Quando eu dei início a esse canal, que foi, né, ano passado, né, no início do ano passado. O canal agora vai fazer 1 ano, né, de atividade. Então, antes de eu dar início, foi muito tempo que eu fui entendendo. Será que isso é realmente? Eu fui compreender, eu fui sentindo que Deus estava me conduzindo a esse caminho, né? De abrir um canal, de eu entender também que eu tinha, né, um talento para isso. Talvez, é claro, não sou dos melhores, mas entendi que eu tinha, né, Deus estava me trazendo para esse caminho. Então eu fui tendo, né, eu fui compreendendo com muita oração, meditação, até realmente ter a confirmação da parte de Deus, que era para eu dar início a essa obra, né? Então é isso, você vai, por quê? Porque graças a Deus eu fui tendo essa renovação da mente, compreendendo as coisas, também a importância, né, muita oração, orar a Deus. E você ter, né, esse critério em sua vida de que o que governa o seu tempo, né, na sua vida, o tempo tem que estar empregado, né, estar submetido à vontade de Deus.
Então, é isso, né? Entender a vontade do Senhor. Não é um mistério, meus irmãos, não é algo reservado a poucos, né? Por exemplo, são a poucos cristãos que vão saber entender isso. Não, é todo aquele que ama a Deus, que o busca, que o obedece, que quer a vontade de Deus na vida dela, Deus vai revelar isso a a cada um de vocês. E é justamente nisso. É um fruto de uma mente renovada, de um coração submisso e uma vida moldada pelo Espírito e pelas Escrituras. E como Paulo também fala desse mesmo princípio em Colossenses 1, dos versos 9 ao 10, para que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, da vontade do Pai, e em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Novamente, Paulo fala sobre a sabedoria e o entendimento espiritual. Então, novamente, para que nós sejamos cheios do conhecimento da sua vontade. Paulo nos ensina, portanto, que viver bem não é viver apressado, mas viver alinhado. Não é fazer mais, mas caminhar melhor. Não é iniciar, né, um novo ano com promessas vazias, mas prosseguir cada dia com temor, sabedoria e vigilância. Então, não se faça, né, para si mesmo promessas vazias, mas possamos, né, nesse novo ano prosseguir a cada dia, que é muito valioso, com esse temor, com essa sabedoria e vigilância, que é muito importante, né? Estamos vigilantes, porque o mal está ao nosso derredor. O tempo está passando, os dias são maus, e o chamado permanece o mesmo, né? Andar como sábios. Como 1 Pedro, sabe por quê? Porque em 1 Pedro 4,7 é dito: o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, sóbrios e vigilantes. E aqui está algo interessante, né? Aqui Pedro fala sobre a sobriedade. E você justamente está atento, vigilante. E é algo que os ímpios, muitos, né, vivem dessa forma, de uma forma como eu digo assim, bêbados, né? E é justamente então emprega, né, implica novamente naquilo que já foi dito aqui anteriormente. A forma como o Inés ele vive até como uma espécie de bêbado, né? Um bêbado espiritualmente, né? Cego, está avulso assim, ele tudo na mente e no coração dele está perturbado, bagunçado. Diferente novamente, como dito, do sábio, que tudo na mente dele está claro, sensível, ele compreende. Então, é o sóbrio, viver de forma sóbria e de vigilante. E quando eu falo bêbado, novamente é bêbado, usando aqui uma figura de linguagem, né? Obviamente não é no sentido literal, né? Mas assim, sóbrio, né? Que eles usam mesmo, o apóstolo Pedro, Paulo, eles usam realmente como essa forma, né? De sóbrios, né? Você não ser, como também a palavra usa, né? De despertar do sono espiritual, desperta do sono, né? Do sono da morte, que também usa essa coisa do sóbrio, que é justamente uma forma de dizer, ó, não seja, né, digamos assim, um bêbado espiritual, né? Está atordoado, perturbado, alheio às coisas à sua volta. Então, meus irmãos, né, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, sóbrios e vigilantes. Até como é o tema da palavra, né? Vivendo com sabedoria nos últimos dias. Então, concluímos, então, compreendendo que não é o ano que precisa ser novo, mas a forma de andar. Andarmos com sabedoria. Quem entende o tempo vive com urgência santa, não com ansiedade carnal. Vive com os olhos na eternidade, com os olhos fixos, né, em Jesus e os pés firmes na vontade de Deus. Remir o tempo é, em última análise, viver para a glória daquele que é o Senhor do tempo e da história. Então, meus irmãos, possamos, dessa forma, remir o tempo, né, vivemos com sabedoria,
nesse novo ano. É claro que não só nesse, né, mas o que vier, né, o 2027, 2028 e assim por diante. Mas para esse ano, vamos, né, viver com sabedoria a cada dia, remindo o tempo, aproveitando as oportunidades de que possamos fazer, oferecer, né, nossos corpos em sacrifício vivo, que é dedicarmos, né, a nossa vida, o nosso corpo, a nossa mente a Deus, a obra dele, dar um bom testemunho e assim estamos evoluindo, amadurecendo na fé, na obra de Deus, junto com a igreja, né, o corpo de Cristo e assim por diante, meus irmãos. Então possamos viver para a glória do Senhor e Ele, né, que é o dono do tempo e da história. E assim, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, meus irmãos. Assim eu vou ficando por aqui. Novamente, por gentileza, eu peço a todos os irmãos que possam deixar o like, né, deixar um comentário, que é muito importante na aba comentários, porque isso o algoritmo ele entende, né, que o vídeo está sendo bem avaliado e recomenda para mais pessoas, para que essa mensagem chegue a mais pessoas, possa também conhecer o canal e assim também compartilhar em suas redes sociais, que é onde os irmãos puderem, ok, meus irmãos? Então, que todos tenham um início de semana abençoado. Fiquem todos com Deus, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. E um grande abraço a todos.